Olá pessoal, então tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui, né, para as novas astrológicas da semana. Vamos saber o que os astros nos dizem, né, para essa última semana de julho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sheila Santana, sou astróloga, taróloga, especialista em florais, sou publicitária, pedagoga, criei uma terapia TIR, integrada reconectiva, o método Pensa e o programa Transformacional. Então, vamos lá, né? Para saber o que acontece essa semana. Bom, essa semana é uma semana de lua crescente em Escorpião. E como a gente sabe, a lua crescente, ela é uma lua que, assim, nos incita, né, a que a gente coloque esforços para que aquela nossa semente que a gente plantou em lua nova, que ela cresça. Então a gente precisa regar essa semente, a gente precisa prestar atenção. Para quê? Para tirar as ervas daninhas, para proteger do vento, para que ela fique forte, né? E quando chegar na lua cheia, a gente consiga colher esses frutos. É isso que a lua crescente pede pra gente: trabalho, empenho, dinamismo. E essa semana não vai ser diferente, né? Com um detalhe, né? Como ela é Escorpião, a gente, de alguma maneira, tem a condição da gente olhar, né, para saber qual é o que a gente precisa cortar, porque Escorpião tem a ver com isso, né? Cortar ali o que não serve mais. Para quê? Para que a gente possa crescer com segurança, né? Crescer com fazer a manutenção. Na verdade, assim, a lua crescente é uma manutenção do que a gente fez na lua nova, na verdade. E assim, falando, né, na questão do Escorpião, se tivesse que fazer uma análise daquilo que a gente precisa transformar para renascer, para crescer, para fazer aquela mudança necessária, sabe? Aquela mudança radical, né? É isso aí. Porque Plutão é radical, né, gente? Plutão que rege Escorpião. Bom, falando em Plutão, o que acontece? Ele está fazendo uma oposição ao Sol, né, desde sábado. E isso daí a gente já vinha falando da semana passada, que denota disputa de poder, centralização. Então, assim, a gente até semana passada pediu pra gente ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paciência, né? Pra quê? Pra gente não se meter em discussões infrutíferas, em brigas desnecessárias. Importante a gente entender, né, nesse processo, qual é a dimensão real da gente, né? O que está acontecendo realmente. Pra quê? Pra que a gente possa não se superestimar, sabe? Saber o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo e qual é o nosso real tamanho, né, gente? Isso é importante, né? Nessa semana Mercúrio é o protagonista, né? Primeiro, ele faz uma quadratura com Urano, né? Desde ontem, domingo. E fazendo essa quadratura com Urano, o que a gente precisa fazer? Mercúrio é comunicação, Urano é revolucionário. Então, assim, Mercúrio quer falar, mas, gente, tem a ver com pensamento, né? O que a gente precisa fazer? Pensar para falar, né? E Urano é aquele que faz, né? E depois pensa. É aquele que de repente, é o planeta do de repente. De repente ele muda tudo e faz uma outra, começa a contar uma outra história a partir dali. Então o que a gente precisa prestar atenção? Em ter cuidado para a gente não falar sem pensar, nem fazer algumas coisas, pensar também, né? Porque depois fica difícil a gente desfazer ou desdizer. Desdizer, então, é impossível, né? Mas no final, mais para frente um pouquinho, ele vai fazer um ótimo aspecto com Vênus. Vai ser um aspecto de conversas harmônicas, de parcerias, de bons acordos, né? Porque Vênus é aquela que rege os relacionamentos, que rege as finanças. Então, de repente, vai ser bom. Mercúrio, compra e venda. Mercúrio, comunicação. Então, assim, vai haver, como é um aspecto favorável, vai haver um entendimento entre as partes, né? E aí vai ser bom para comprar e vender. Aí vai melhorar um pouco mais, né? A gente vai, de alguma maneira, transitar aí pelos relacionamentos. Deve pensar muito. Transitar, que eu digo assim, nosso foco deve passar pelos relacionamentos,
passar pelas finanças. Depois eu vou falar que Vênus está retrógrada, né? E para quê? Para a gente ver aí o que precisa eliminar, né? Para quê? Para que a gente possa expandir. Então, essa semana é uma semana de dinamismo, mas isso tudo a gente fazendo, né? Porque é uma semana muito dinâmica, não dá para ficar esperando, olhando a banda passar e não fazer nada. O que a gente precisa fazer é colocar em prática as nossas ações, mas sempre observando aquilo que pode ser eliminado. Para quê? Para que a gente tenha uma colheita mais farta, uma colheita mais certa, uma colheita e um crescimento mais estruturado, que a gente possa manter aquela semente da lua nova, que as nossas intenções, manter, não seguir o que ela pegasse. Então a gente vai ter que cuidar para que ela cresça de uma maneira bem favorável, né? Vênus entrou em movimento retrógrado dia 22, né? Foi no sábado. E o que acontece? Parabéns aos leoninos, né? Porque o Sol entrou em Leão também. E assim, a gente vai precisar fazer uma revisão. Vênus pede essa revisão nas finanças, nos relacionamentos, ver se a gente está investindo bem, o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, né? Os nossos relacionamentos, o que está bom e o que não está. É um momento de DR, a gente deve ter algumas conversas, né? Pode aparecer alguém aí do passado, né? E cabe a nós decidir, né? O que vai fazer com isso. Mas o importante é rever, né? O importante é entender que essa revisão Vênus pede para quê? Para que a gente possa ajustar o processo. Isso tá bom, isso não tá, isso fica, isso não fica. Mercúrio entra em Virgem, né? Isso é ótimo, né? Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque Mercúrio em Virgem, ele é muito detalhista, né? Ele vai indicar pra gente ali o que a gente precisa. Ele é detalhista, é meticuloso. Então, a gente vai fazer revisão, a gente vai, de repente, ter estratégias, promover uma revisão, uma estratégia, né? Para quê? Para a gente chegar onde a gente quer, mas focado nos detalhes, né? Mercúrio em Virgem é muito detalhista. Como Virgem rege rege o serviço, né? Rege a questão da nossa rotina, a questão da higiene, a questão da nossa saúde, também vai ser muito importante a gente fazer o quê? A gente procurar meios, né? De quê? De melhorar a nossa rotina, de melhorar a nossa saúde, de inserir condutas que sejam compatíveis, né, com o que a gente está querendo chegar. Que a gente possa ter uma saúde, e aí eu não estou falando só de saúde física, estou falando de saúde mental, de saúde ambiental, né? De repente, assim, no nosso ambiente, como é que ele vai estar? O que a gente precisa fazer para ele melhorar, para que ele fique limpo? Então é limpo de ideias, é limpo, um ambiente limpo para você morar, e um ambiente limpo para você morar é um ambiente mais saudável, um ambiente até mais seguro. Então, resumindo, essa semana vai ser uma semana de ação, uma semana de iniciativas em prol de uma revisão nos processos. Para quê? Para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, para que a gente possa seguir com a nossa rotina de uma maneira mais saudável, para que a gente possa ver o que financeiramente está bom e o que não está, os investimentos, tomando as devidas precauções, porque Vênus está retrógrado. Então o ideal seria que a gente não fechasse nenhum acordo, não fechasse nenhum contrato, mas não é engessado, a vida não para. Se você tiver que fechar um contrato, um acordo, existem momentos, né, que são favoráveis e que eles são mais propícios para isso mesmo, a Vênus estando retrógrada. Favoráveis e que a gente vai poder fechar esses acordos com segurança, tá? O ideal é que a gente pudesse empurrar isso mais para frente, mas pelo menos lá para primeira semana de setembro, né, quando a Vênus já retoma o seu movimento direto. Mas se não for possível, é só acompanhar aí, porque existirão momentos que serão favoráveis para isso mesmo estando nesse período. Então é isso, meus amores. Então vamos aproveitar essa semana
de lua crescente em Escorpião, para a gente fazer meio que um raio-x, né? Para ver o que precisa ser eliminado, para que a gente possa transformar nossos processos pessoais, nossos processos profissionais e ir em busca daquilo que do nosso objetivo, daquilo que a gente tanto quer, de maneira firme, determinada e segura, né? E assim, e colocando a nossa marca, né? Então, porque isso é bem bacana, a gente entender que o processo de criação, e essa semana também, esse Mercúrio aí, em quadratura com Urano também, ele é bem criativo, né? Então você pode ter alguns insights, pode ter algumas soluções de repente para alguns problemas que você tem, só que o que acontece? Você pode ter, mas sempre tomando cuidado, tá? Pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? Pensar antes de entrar num carro, no deslocamento, tá certo? Então olha só, ótima semana para nós, tá? Um grande beijo no teu coração. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E até as novas astrológicas da semana que vem. Beijo.